Praticamente 100% das pessoas do mundo, elas querem viver mais e querem viver melhor. Tanto a parte da beleza, né, a parte de você conseguir olhar no espelho e se sentir satisfeito com o que vê, ou estar bem diante de outras pessoas, isso faz parte também da saúde, né? A beleza faz parte da saúde. Nós não somos somente um ser biológico, uma máquina que funciona célula por célula. A gente tem o lado da relação, da interação. A grande maioria das pessoas, elas buscam isso ao longo da vida em pontos específicos, não necessariamente só o jovem ou só a mãe que ficou grávida e acabou ficando com excesso de peso e teme pela própria beleza e teme pela própria saúde, mas também pessoas mais velhas que veem que aquilo está começando a prejudicar a saúde. O entendimento das pessoas a respeito do que leva a emagrecer é muitas vezes errado. Existem alguns padrões alimentares que levam a pessoa a comer muito pouquinho, a terem quase que continuamente a sensação de fome, e isso induz a mecanismos internos de sobrevivência. Quando o nosso corpo ele foi desenvolvido, na grande maior parte do tempo em que a gente vive aqui no planeta Terra, a gente passou por momentos de muita escassez de comida. Então, a sinalização interna do corpo é para proteger você de emagrecer, porque ele começa a entender que isso pode te levar à morte. Esse é um dos grandes mecanismos que levam pessoas a, mesmo com grande esforço, não conseguirem emagrecer. Porque nesse ponto, quando ativa todos esses sensores de sobrevivência, por mais que você continue comendo pouquíssimo, o seu peso não reduz, você não consegue emagrecer. Um bom exemplo foi o que aconteceu com os participantes de um reality show chamado O Grande Perdedor, que nos Estados Unidos era o The Biggest Loser. Foi feita uma pesquisa acompanhando um tempo depois que eles saíram já do reality show para entender como que aconteceu tanto o ajuste do metabolismo quanto o resultado deles em relação ao peso. Ao longo de alguns anos, eles ganharam 2/3 ou mais do peso que eles tinham reduzido durante o processo de acompanhamento. E o metabolismo deles reduziu drasticamente, de tal forma que mesmo eles comendo pouquíssimo ou quase nada, muito menos do que comiam antes, eles não conseguiam emagrecer e em alguns casos até continuavam ganhando lentamente peso. Um outro mecanismo que leva a essa incapacidade de manter as mudanças de hábitos saudáveis que tornam você uma pessoa mais magra é a dificuldade de entender que não basta simplesmente eu passar o que você deve ou não comer ou quanto você deve ou não comer. Porque o que leva você a ter as ações que você tem todos os dias não é saber isso. O que leva você a ter as ações todos os dias é a forma como você interpreta o que deve comer, o porquê que você deve comer, como por exemplo, hoje em dia, a grande parte das pessoas comem para atingir a saciedade pelo prazer da comida, pelo sabor dela. Então, o grande problema não é só saber o que tem que comer ou o que não tem que comer, o quando tem que comer ou o quanto tem que comer. Não está só aí o problema. O problema está no que está por trás disso tudo. O que faz você agir todos os dias são os hábitos que você tem, é a forma como você interpreta a comida, é o que você valoriza em relação ao que você vai comer. É o significado que você dá a cada componente alimentar que você vai ingerir a cada refeição. Bom, e para solucionar tudo isso, claro, da mesma forma que existem duas causas base para isso, você vai ter que atacar essas duas causas do grande problema. Para manter uma mudança de padrão alimentar de forma sustentável, você tem que entender que não dá para manter-se no modo de fome, você tem que comer de uma forma que consiga saciedade e da mesma forma você precisa mudar um pouco da estrutura do seu pensamento, da estrutura das suas convicções a respeito da comida, a respeito de como você vai querer atingir o prazer e de como você vai conseguir atingir a saciedade e matar essa fome. Basicamente, existem dois padrões alimentares que brigam continuamente na ciência e no gosto da maioria das pessoas. O padrão alimentar de baixo teor de carboidrato e o padrão alimentar de baixo teor de gordura. Algumas pesquisas mostram que o baixo teor de carboidrato, ele tende a gerar menos fome, ele tende a fazer você comer menos calorias sem gerar fome. Isso sem contar calorias, sem contar a quantidade de comida especificamente. Enquanto que o padrão de baixo teor de gorduras, ele tende a deixar você com um pouco mais de fome ou com necessidade de contar especificamente as calorias
para conseguir o objetivo de emagrecer ou controlar a saúde, né? Seja lá o controle da pressão arterial, do diabetes ou reduzir a barriga. Associado a isso, a segunda parte que você tem que combater e resolver é a parte da mentalidade. Se você não conseguir mudar exatamente tudo que está dentro das suas convicções, tudo que está dentro daquilo que você entende como sendo certo, como sendo melhor para você, as chances são que você não consiga fazer essas mudanças de forma consistente. Eu vou pedir para você que, se tiver alguma dúvida, manda para mim por e-mail. Meu e-mail vai aparecer em algum lugar aqui na tela. E aí você anota e manda para mim, que eu vou fazer todo o possível para te responder. Qualquer coisa é só mandar e eu estou aqui do outro lado te esperando. Um grande abraço!